Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o atual governo não cansa de praticar barbaridades contra o setor saúde e dos médicos nesse país. Senhor presidente, nós fomos surpreendidos com um decreto assinado pela Presidente da República no último dia 5 de agosto, ou seja, na última quinta-feira, onde a Presidente se arvora de legisladora. Ela extrapola as prerrogativas de chefe do Executivo e baixa um decreto onde ela inova no sentido de desconsiderar, de anular tudo aquilo que as sociedades das entidades, das especialidades fizeram no decorrer de todos esses anos. Ou seja, nós temos duas grandes linhas da medicina no mundo. É, sem dúvida nenhuma, a tendência americana, que é mais de livre mercado, e a da Inglaterra, que é mais no sentido de apoio a este mesmo sentimento que nós temos no país, do ponto de vista social e também no atendimento das pessoas mais carentes, necessitadas e desprovidas de seguros, como é a linha do SUS. Bom, senhor presidente, a Presidente da República resolveu anular tudo que nós já fizemos no Brasil no avanço da qualificação do médico e resolveu apoiar agora a linha cubana. E esse decreto deixa claro a linha que a Presidente pretende implantar, dando prerrogativas a um ministro da Saúde, que agora ele vai decidir se realmente o cidadão que tem a vocação para ser cardiologista, se ele terá vaga na residência para poder fazer cardiologia ou não. Ele vai dizer que as informações que são repassadas por todas essas entidades, como as sociedades de especialidades que nós temos no Brasil, muito bem articuladas, elas vão ser comparadas e terão equivalência a cursinhos de mestrado, de alguns doutorados que são feitos, como também alguns outros projetos com o intuito de ter aquela pós-graduação, entre aspas, que muitas vezes é vendido com mensalidades altas e com pouca capacidade de acrescer algo ao cidadão. Mas eu acredito que os colegas senadores e senadoras, quando ouviram a Presidente falar e o ministro da Saúde falar em mais especialistas, acreditam que nós, médicos e especialistas, estaríamos aí preocupados com a concorrência e que por isso estaríamos fazendo esta crítica. O ministro Chiorro deu uma declaração dizendo que a postura das entidades representativas do setor da medicina, dos médicos, setor médico, que a postura é uma postura patética. Senhor presidente, realmente é constrangedor a classe médica ouvir algo de um ministro que não tem qualificação moral para atingir a nossa classe, nesses termos. Até porque ele não se qualifica como médico.
se qualifica muito mais como cidadão que conhece bem na área de seguro de saúde, administrador de seguro de saúde, e vem tentando desqualificar o nosso trabalho. Mas eu quero pedir aos meus colegas senadores e senadoras que prestem atenção naquilo que o governo exatamente propôs. Como é que ele quer criar uma equivalência entre os cursos que são dados hoje nas residências médicas, para nós sermos especialistas, e aquilo que ele deseja fazer a partir de agora para que o Ministério da Saúde o reconheça especialista? Ou seja, o cidadão sai da faculdade, tem que fazer um concurso duro, passar para uma residência médica, dependendo da especialidade, 3 anos de residência, numa carga horária de 2.880 horas por ano, mais de 8.000 horas para atingir o final da sua residência médica. Depois disso, faz uma prova de seleção para saber se ele é aprovado naquela especialidade, e aí sim ele é reconhecido como especialista. O governo, então, resolve implantar o modelo cubano. Ele diz o seguinte: a partir de agora, o médico que puder fazer uma parte de mestrado e doutorado, em que nós temos 240 horas para fazer o curso. Quantas horas na parte prática, ou seja, operando, atendendo o paciente? 0, nem 1 minuto na parte que se faz aqui ao mestrado ou doutorado. O doutorado, 360 horas. Essas pessoas aqui, médicos que fizeram esses cursos, poderão receber amanhã do Ministério da Saúde, de acordo com critérios que o ministro vai definir. A lei não autoriza isso para o ministro da Saúde, tanto é que eu entrei com o projeto de decreto legislativo para sustar o decreto da Presidente da República, e vou pedir a urgência para que rapidamente podemos derrubar essa excrescência que foi feita. E depois o ministro ainda acha que pode utilizar do curso de pós-graduação, que o médico terá ali 495 horas de teoria. Aí se colocam, não, mas ele também pode elaborar uma tese. Tudo teoria. Prática mesmo de atender o paciente, 0. Esse cidadão amanhã poderá ter a mesma qualificação de um médico hoje, que, se nós somarmos aqui 3 anos, vai para mais de 8.000 horas para ter uma especialidade. 90% desse tempo do médico é exatamente operando e atendendo, ou seja, a parte prática, e apenas 10% a parte teórica. Ou seja, a Presidente da República e o Ministro da Saúde resolveram fazer médicos especialistas igual à linha de montagem das fabricantes de carro do ABC Paulista. As montadoras. A Presidente da República se enganou, foi enganada pelo Ministro da Saúde, que não sabe que poder formar e qualificar o médico é diferente de uma linha de montagem das montadoras de São Paulo. Lá eles decidem, vamos produzir 10.000 carros por minuto, sim, vamos produzir 50.000 carros por minuto, tudo bem. Mas médico não. O médico, para ser especialista, ele tem, além de uma boa formação na faculdade, ele precisa de ter exatamente isso que nós temos, ou seja, condições de ser um especialista e, como tal, poder resolver o problema do paciente. Mas nessa hora vão dizer não. Os médicos reagem porque querem manter ali o seu mercado, o seu nicho de trabalho. Ora, por favor, não venham com esse nível de debate baixo, chulo. O que nós queremos é não levar a medicina brasileira para o patamar que eles desejam. Não adianta nós queremos amanhã
trazer uma política, senhor presidente, que venha desmotivar os jovens a se qualificarem, a fazer uma pós-graduação medíocre, que não serão reconhecidos como especialistas e que praticarão muito mais iatrogenias do que realmente resolver o problema dos pacientes, nós temos que reagir duramente contra isso. É por isso, senhor presidente, que nós encaminhamos já à mesa um projeto de decreto legislativo, e insisto, para que possamos derrubar, anular aquilo que foi assinado pela presidente na última quinta-feira. E deixar claro, Vossa Excelência sabe, senhor presidente, que todos nós, independente de classe social, econômica, sempre queremos, principalmente na área da saúde, o que existe de melhor. Principalmente quando se trata de um ente querido, de um filho nosso. Eu pergunto, alguém levaria para um especialista para operar um filho numa lesão grave, para um médico que teve uma pós-graduação de 360 horas? Quando a senhora presidente, o ex-presidente, e todos nós podemos amanhã ter nossos problemas de saúde, que nós somos vitimados, nós procuramos um médico de 360 horas? Ou procuramos especialistas que foram formados com toda essa grade curricular, com mais de 9.000 horas de especialidade, com pós-graduação, com a prática de anos, para que ele possa desenvolver o que existe de melhor quando atende um paciente? Quer dizer que para a elite do PT que está no Palácio do Planalto, ela pode direcionar para ser atendida pelos melhores especialistas no Brasil, que são preparados com mais de 9.000 horas e depois de toda a sua preparação na especialidade. Para o povo, vamos dizer, vamos levar então um especialista em ortopedia para o interior, para falar que tem um ortopedista que teve 360 horas de um curso de doutorado e que nunca operou um paciente. Mas ele tem o título do Ministério da Saúde, de ortopedista, de neurocirurgião, cardiologista. Ele é especialista de quê? Para concluir, senhor presidente, é grave. Isto aqui é algo que nós estamos cada vez mais deixando com que as coisas aconteçam. Não da nossa parte. Nós temos perdido, e muitas vezes, as nossas lutas no Congresso Nacional e estamos vendo o Brasil se deteriorar em tudo. É por isso que no início do meu pronunciamento eu disse que esse governo não cansa de praticar barbaridades. Destrói a esperança do cidadão, destrói uma Petrobras, destrói um BNDES, fundos de pensão, destrói a crença de um povo e querem destruir a medicina que sempre foi uma medicina respeitada em qualquer lugar do mundo. Se o governo quiser qualificar médicos, faça concurso público. Eu desafio o governo a aprovar carreira de Estado para médico. Aí sim vai se levar médico para o interior. O cidadão vai chegar à condição de ser um médico de Estado por competência, por mérito, para atender qualquer lugar desse mundo afora, desse Brasil afora, porque sabe que lá terá carreira de Estado e não vai ficar na dependência do humor, da vontade do líder político. Senhor presidente, quer melhorar a saúde no Brasil? Aceite o 10% da receita corrente bruta para financiar a saúde. Mas não venham com essa demagogia de destruir o que existe de mais reconhecido e respeitado no Brasil, que são a sociedade das entidades e especialidades em nosso país. Jogar aquilo que nós construímos terra abaixo, anular o que existe hoje de mais sério, que é a medicina feita em nosso país, que nós nos orgulhamos dela. Tem que chegar a todos os quadrantes do Brasil? Tem, mas não é dessa maneira sorrateira, sórdida, baixa, bolivariana,
que querem implantar neste momento. Por isso, senhor presidente, eu encerro dizendo, e ao final de tudo, pedindo a todos, estejam nas ruas dia 16 de agosto, é fundamental. Agora, e muito menos da corrupção. Vamos dar um basta nisso. Dia 16, domingo, pela manhã, vamos fazer aquilo que o Brasil todo espera. O Brasil de pé, levantando a bandeira verde e amarela e dizendo: o problema do Brasil é um só, o diagnóstico está feito. O Brasil está hoje com a hérnia de disco. É fácil resolver, senhor presidente. Basta tirar o PT e a presidente Dilma, que no outro dia o Brasil respira, no outro dia o Brasil cresce, no outro dia o Brasil supera as adversidades e vai voltar a ter tranquilidade, emprego aos cidadãos que precisam, dignidade a quem aqui trabalha e segurança jurídica ao povo. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço que Vossa Excelência me concedeu.